a figura de algo que é fogo estranho como se fosse algo aceito pelo próprio Criador. E quem é que vai sofrer por isso? Aí sim, aqui cabe, na história do Brasil, falar de um herói. E você talvez está dizendo, Edson, mas só teve vilão na história do Brasil? Não, teve uma heroína, e era uma mulher. Aqui nós vamos falar de Leopoldina. A dor de Leopoldina por sofrer as traições do seu marido, Dom Pedro I. E não se pode falar de Dom Pedro I sem falar de Leopoldina, que foi uma arquiduquesa austríaca. Ela era alemã, ela era da descendência de Gomer. Ela era askenaz. Ela sim era a verdadeira askenazita. Compreende? Enquanto Dom Pedro I era um sefadita, porque ele vem de Javã, e a gente tem que começar a consertar também isso, agora que o quebra-cabeça está montado. Porque antes do quebra-cabeça montado, todos judeus da ONU, para nós, era askenazi, não é verdade? E a gente não sabia discernir quem era askenazi e quem era sefadita. Agora nós já temos uma ideia de os judeus que estão hoje lá em Israel não são os mesmos que estão fora de Israel, né? Todos os judeus que estão fora de Israel, como em São Paulo, Portugal, Inglaterra, Itália, né? Esses são judeus sefaditas, não só os que estão na Península Ibérica. E os judeus askenazi são apenas os alemães poderosos que traíram o seu povo alemão, tanto que o povo alemão hoje, eles têm uma vida muito difícil em qualquer lugar do planeta, porque a elite se vendeu dizendo que não temos nada a ver com o nosso próprio povo, eles que se virem. E eles vão viver como os judeus de Israel lá na Palestina. Então, a gente não pode falar de Dom Pedro I sem falar da Leopoldina, que foi uma alemã que o Brasil deve muito, gratidão a essa mulher, que enfrentou o próprio marido, morreu angustiada. Ela se tornou a imperatriz do Brasil, ela foi contra tudo que a elite estava fazendo, e nós temos esse exemplo em Pôncio Pilatos, quando a sua própria esposa tem um pesadelo com Yahushua, e ela diz para Pôncio Pilatos, vê lá o que tu vai fazer com esse homem, hoje eu tive um pesadelo muito forte com ele. Então, essa esposa de Dom Pedro I, ela não queria nada daquilo, aqueles homens sofrendo, aqueles escravos ali. Então, ela foi uma mulher culta, ela foi dedicada, ela foi estrategista e comprometida com a causa brasileira, de que não estava certo aquilo que ela estava vendo, o seu marido envolvido com a elite maçônica, planejando um futuro que ela sabia que prejudicado seria o povo que se formaria nesse Brasil. Então, enquanto Pedro se envolvia em escândalos amorosos com a sua amante chamada Domitila de Castro, a Leopoldina sustentava o império com diplomacia, cartas, articulações com a Europa. E ela foi quem convenceu Pedro a proclamar a independência, porque o Pedro não queria proclamar a independência do Brasil. O Dom Pedro I queria que o Brasil fosse dependente dele de Portugal. E quando se fala de independência do Brasil, todos os colégios militares, batalhão de exército, soltam os seus arrojões em prol de Pedro. Porque na cabeça do brasileiro, foi um homem que proclamou a independência do Brasil para ficar livre da maçonaria portuguesa, quando, na verdade, quem convence Dom Pedro é a Leopoldina. Isso está nos livros. Todos os livros do mundo todo, dentro das bibliotecas, mostram que a Leopoldina foi ela que disse, não está certo o que vocês estão fazendo. Não está certo, aqui tem índios, aqui tem escravos, aqui tem um povo em formação e vocês querem subjugar esse lugar que já tem gente e vocês querem unir o Brasil a Portugal, tanto que o Brasil passa a virar o Portugal e Algarves. Então a mulher dele fala assim, não, isso deu... E ela era uma mulher que conhecia a Escritura, você tem uma ideia, né? Porque a Escritura, gente, era o único livro no mundo. Era impossível. Se hoje você tem muitos livros que impedem
as pessoas de ler a Bíblia como tem que ser lido, naquela época, livros impressos era só Bíblia, não existia outros livros impressos, existiam os pergaminhos, cartas, todos os livros eram cartas, cartas e cartas e cartas. Eles não viraram livros na época. O único livro mundial era a Bíblia, então todos liam a Bíblia, mas não na visão religiosa de hoje. Essa visão religiosa que a gente lê a Bíblia é agora. Você entra para uma igreja, você entra para um templo e você vai ler a Bíblia a partir do que o líder prega em cima do palanque. Ele manda você abrir um versículo, ele pega a palavra santo, aí o santo fica aquela coisa meio religiosa, né? O homem ungido, aí o ungido passa a ser uma coisa no campo religioso, compreende? Mas na grande verdade, a Bíblia, naquela época, ela não era lida como um livro religioso para você ter um pastor, ter um padre, ter um rabino. Não, ela era um livro que dava instruções e mostrava o mapa da mina. Tanto que nós vimos ontem no livro Brasil para quem tem pressa, que os grandes, Bartolomeu, por exemplo, eles queriam esse mapa da mina que esse livro da Bíblia ensinava que era a terra prometida, para onde iria a casa de Israel. E isso não era lido como algo espiritual, isso era lido sério, porque aquele desejo de dominar o mundo dependia não só de querer dominar o mundo, não era só ter o poder, tinha que fazer parte dessa família que dominaria o mundo. E nesse momento, como eles eram supersticiosos, eles não queriam mais domínio individuais, porque isso fazia com que eles morressem apunhalada. Então, quem é que não queria ter um poder no mundo com a proteção de Deus? E aí que eles começam a chamar atenção para o povo judeu. Então, a Leopoldina, ela conhecia tudo isso. Ela sabia que a trama para poder esse povo virar judeu já estava no coração deles, né? Então, nação, o que acontece? Então, a Leopoldina, ela organizou reuniões, ela preparou cartas, ela fez contatos com aliados internacionais, o que para a maçonaria república não era interessante, e aí, no fim, foi traída, humilhada, deixada de lado. Dom Pedro I tinha que escolher ou a sua esposa fazendo as lambanças que ela está fazendo, assim os republicanos falavam, a maçonaria, ou você abandona essa tua esposa aí e vamos crescer o nosso império. Então, o que aconteceu? A Leopoldina morreu jovem. Ela morreu aos 29 anos de idade, doente, ferida, de tanto apanhar, e não apenas no corpo, mas na alma. Ela passou a ser violentada como os escravos eram. E aí eles fizeram a escrava Isaura. Ou seja, a escrava Isaura é a representação de Leopoldina, mas numa versão de uma escrava branca, filha de um branco com uma negra. Então você vê que a própria escrava Isaura, ela não pode contar a história, ela tem que contar a história, mas ela não pode contar a história como tem que ser contada, né? Mas eles pegam a escrava Isaura, que era, na verdade, o próprio apelido da Leopoldina, porque Isaura queria dizer aquela que não participa das coisas do marido. Então você vê que elas pegam uma escrava branca, criam uma escrava branca descendente de escrava, quando na verdade é uma alusão à Megera. A Megera, eu estou dizendo isso para vocês, a Megera, esposa de Dom Pedro I, nojenta para os maçons, para Dom Pedro I. Ou seja, o Dom Pedro I viu que aquela mulher não servia para poder seguir ele como esposa, porque ela não estava tendo olhar república, mas ela podia ser um forte problema com a monarquia querendo resgatar o seu império brasileiro. Então ela acaba ficando doente de tanto apanhar, ela é levada ao tronco, ela é tratada como escravo e não apenas no corpo, na alma, chamada de tudo quanto nome pejorativo uma mulher não consegue suportar quando é chamada. Então a história de Leopoldina é o retrato do Brasil, entregue, usada, descartada, assim como o povo é. Ou seja,
o que a Leopoldina ela sofreu é o que nós sofremos se formos contra esse sistema. Eles criam um decreto. Enquanto você participa do decreto deles, você é levado para a televisão, você é visto como uma pessoa bacana, é alguém pobre que merece oportunidade. O negócio é você não ir contra os decretos. O negócio é você não encontra o sistema república, a maçonaria oculta é a república. Porque quando eles falam da mão invisível, do oculto, não é que eles estão debaixo de alguma coisa. O que eles chamam de subterrâneo é a própria república que ela bota debaixo dela essa maçonaria histórica. Então aí você tem uma abdicação, uma queda silenciosa. Aí você pega lá em 1831, né, você vê lá pressionado por revoltas populares, pela